entende como uma boa frequência do que faz um casal ter um sexual legal, mas... Porque eu recebo muitas pacientes que vêm pra mim pelos seus maridos que querem mais sexo no casamento. E essas mulheres vêm culpadas, assustadas, entendendo que elas têm que querer mais. Libido, tesão, desejo, pulsão de vida pode se entender por a mesma coisa. É vontade de você fazer algo. Assim, imagina que o teu desejo, a tua libido, a tua pulsão de vida é uma energia que circula nas áreas da tua vida. Então, o problema de libido, ele só se torna quando você não tem desejo em lugar nenhum. Não quero sexo, mas também não quero mais nada. E é muito comum isso. E por que mulheres têm muito mais... A gente vê mulheres com muito mais queixas sexuais do que homens? Porque as mulheres é porque elas desejam menos sexualmente? Não, porque desejo, libido não necessariamente se resolve só em sexo. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. É mais ou menos nesse caminho. Quando a gente fala de psicanálise ali, que tá nos primórdios do estudo da psicologia e tudo mais, tem alguma coisa que o Freud e essa outra galera falava sobre pulsão sexual e sexo que faz sentido? Nossa, o Freud, ele teve contribuições incríveis para a questão da sexualidade. Porque quando veio lá a igreja falar sobre sexualidade, o que é sadio, o que não é... Ficou-se por muitos séculos tendo essa ideia de que sexo é errado, de que sexo é doença, de que o que tiver fora do padrão é doença. E aí veio o Freud lá, acho que 1800 alguma coisa, 1900 alguma coisa, não vou lembrar a data. Mas o Freud foi o primeiro sujeito que falou assim: ei, sexualidade não é doença. Na realidade tem uma linha do tempo que é assim, ó, sexo é pecado. Sexo surge como pecado. E aí, quando a medicina começa a surgir, é que muda-se a ideia de pecado para a ideia de doença. Sexo é doença. Tudo que estiver fora do padrão heteronormativo é doença. Veio Freud, mudou o paradigma e disse: não é doença, faz parte do indivíduo. Então, quando Freud vai lá e começa a escrever lá sobre sexualidade infantil, imagina... Sexo não só não é doença, como crianças têm sexualidade. Que isso faz parte da constituição psíquica do ser humano. Só que isso foi o quê? Do que o Freud fez, a gente só foi rever esse aspecto da sexualidade em 1960. Ali com Master e Johnson, que foram um médico, ginecologista e uma psicóloga, um casal, que eles param assim, peraí, vamos estudar isso aqui? Tem até uma série na HBO, Master e Johnson, Master of Sex, que conta a história desses dois cientistas. Que se a gente fizesse isso hoje, todo mundo ia preso. Mas eles abriram um laboratório, eu não vou lembrar onde agora, mas eles tinham um laboratório onde eles colocavam pessoas transando, pessoas se masturbando, e enchiam as pessoas de eletrodo, para ver o que acontecia no corpo quando essas pessoas recebiam estimulação. Então, se eu falei aqui no começo do podcast que a resposta sexual, ela tem como esse movimento de uma parábola de desejo, excitação, orgasmo e resolução, quem fez foi Master e Johnson. Caramba, lá em 1960. Então ele falou assim, olha só, o sexo tem uma função, ele tem um jeito de acontecer. Então, se ele tem uma função, o que acontece quando essa função não preenche? Tem uma disfunção. Aí veio a ideia dos transtornos sexuais, a ideia da ejaculação precoce, da disfunção erétil, do transtorno de orgasmo, veio a partir dos estudos de Master e Johnson. E isso, veja só, é 1960. Então a sexualidade foi começar a ser vista como algo que se pode estudar e se aprofundar ontem. A gente começou, aí a partir daí foi se aprofundando nos estudos. Então o Freud foi o precursor de tudo. Que legal, né? Aham. Quando a gente, então, uma pergunta que eu ia te fazer, mas já caiu por terra, que era sobre o que a gente entende como uma boa frequência do que faz um casal ter uma saúde sexual legal, mas é muito mais sobre a qualidade do que tá acontecendo ali do que a quantidade em si. Uma boa frequência vai ser baseada em quem quer menos sexo. Quem quiser menos... eu quero 7 vezes por semana. Eu quero 3. Então, ou vocês vão fazer 3 vezes, ou vocês vão ali num acordo negociar algo entre 3 e 7. Tá? Inicialmente, sempre vai ajustar com quem quer menos. E é muito comum, um bom ponto que você chega, Lutz, porque eu recebo muitas pacientes que vêm para mim pelos seus maridos que querem mais sexo no casamento. E essas mulheres vêm culpadas, assustadas, entendendo que elas têm que querer mais. Muito que eu, parceiro, quero mais, eu estou com um problema. Veja, eu estou desejando, eu quero mais. Ele olha para a mulher e fala, ei,
Eu quero mais. Resolva. Por que isso é um problema dela? Se é ele que quer mais. Mas ela fala, mas eu tô de boa aqui. Eu não quero mais. Pra mim, fazer ali uma vez por semana, cada 10 dias tá bom. Por que eu tenho que pegar esse problema que é seu, você que tá desejando mais, eu tenho que resolver? Não. É você que quer mais, que você vai entender o que tá acontecendo com o teu desejo. Você quer mais, você tá desejando mais, mas eu vou te dar 3 vezes por semana. Você quer 7? Eu vou te dar 3. Ah, mas o que eu faço com os outros 4? Vai bater uma punheta, vai lutar jiu-jitsu, vai correr, vai desenvolver um hobby. Porque desejo, libido não necessariamente se resolve só em sexo. Isso que eu queria te perguntar, assim, quando a gente ouve falta de libido, quando a gente ouve sobre libido, o que isso significa exatamente? Libido, tesão, desejo, pulsão de vida pode se entender por a mesma coisa. É vontade de você fazer algo. Muitas vezes a pessoa ela tá sem desejo sexual, mas ela tá completamente envolvida num projeto do trabalho. Ela tá completamente envolvida num projeto de viagem. Ela tá completamente envolvida em aprender um instrumento musical. Então é natural. Eu gosto muito de criar uma analogia assim. Imagina que o teu desejo, a tua libido, a tua pulsão de vida é uma energia que circula nas áreas da tua vida. Então se eu estiver envolvida num projeto de trabalho, eu não vou ter vontade de transar. Porque a minha libido tá toda ali. Então, entender isso. Se eu não estou desejando sexo, mas o que é que eu estou desejando? Então, problema de libido, ele só se torna quando você não tem desejo em lugar nenhum. Não quero sexo, mas também não quero mais nada. E é muito comum isso. E por que mulheres têm muito mais... A gente vê mulheres com muito mais queixas sexuais do que homens? Porque as mulheres porque elas desejam menos sexualmente? Não, porque o clitóris é um órgão... Desculpe, meninos, muito mais eficiente para gerar orgasmo do que o pênis. O pênis tem lá 4.000 terminações nervosas na região da glande. Uma glande mais ou menos assim, sei lá, desse tamanho. O clitóris é um pontinho de uma ervilha, geralmente, pode ser maior, tá? Mas ele tem 10.000 terminações nervosas. Se tem algo potente para gerar orgasmo, é o clitóris. Só que as mulheres aqui, elas bloqueiam a libido, por quê? Porque é ensinado e tirado das mulheres as atividades de prazer. A menina, quando ela é criança, ela brinca de quê? De bonequinha, de fogãozinho. É quase um estágio para a vida adulta. Que ela vai cuidar de filho, que ela vai cozinhar e cuidar de casa. E à medida que ela vai crescendo, ela vai abandonando as atividades prazerosas e vai tentando dar conta. Porque ela vai ter que dar conta de um trabalho, ela vai ter que dar conta de uma casa, de uma criança, do marido, de uma instituição familiar. Ela é cheia de obrigações. E aí eu pergunto, tá, você chegou aqui para mim com problema de libido. Quais são seus hobbies? Não tem. A maioria das mulheres não tem hobbies. Diferentemente de vocês. Vocês homens, vocês começam a jogar bola na infância e muitos seguem a vida inteira jogando bola. Vocês namoram, vocês constituem família, vocês trabalham, continuam jogando bola, continuam jogando videogame, continuam praticando os esportes. E isso não está errado. São as mulheres que precisam olhar para esse comportamento de vocês e copiar. Vocês saem com os amigos, os meus homens, o futebol, a quarta-feira do futebol e depois eu faço churrasco com os amigos. Cadê a quarta do futebol dessa mulher? E estar com as amigas e ter um hobby. Então, muito da libido é sobre prazer. Quando a paciente chega para mim com queixa de libido, a gente não vai fazer protocolo sexual de masturbação para ela aprender a gozar. Ela vai aprender a ter hobby. Vamos aprender a ter prazer nas outras áreas da vida, que aquilo vai aparecer na sexualidade. Então, a sexualidade, ela é muito mais como... Ela aparece como algo que denuncia o que na tua vida não está indo muito bem. Passa a ter prazer em outras coisas, começa a se tratar melhor, naturalmente o desejo sexual vai aparecendo. Então, seja um problema de queixa de menos libido ou mais libido, é quem está se queixando que tem que buscar uma solução. Então, é o parceiro que está lá querendo 7 dias, não é mandar a mulher para a terapia. Coleguinha, é você que tem que vir para a terapia para que o terapeuta possa te ajudar. Para onde eu posso redirecionar esse meu desejo?